Bom, então hoje nós vamos mais uma vez dar sequência ao estudo do livro No Mundo Maior. Nós estamos ainda no capítulo 11, que o tema é sexo, e a gente parou aqui no item 22. A gente está vendo o quão delicado é esse assunto, o quão difícil é a gente aprender a lidar com esse assunto. E eles pontuam várias ainda formas da gente encarar que são fases naturais de uma evolução do nosso sentimento. É natural isso em todos nós seres criados mais simples, né? E vamos desenvolvendo isso. E isso vai sendo aprimorado cada vez mais também à medida que a gente se esforça. Mas deixando muito claro com relação a isso, a quanto que isso acaba gerando sofrimento, gerando apegos que dificultam a jornada, a nossa jornada, né? E como eles são um grupo de espíritos que querem levar auxílio aos que padecem desse tipo de problema, que eu vou pensar assim, que é quase que 100%, quase que 99% dos casos, porque em graus diferentes, mas todos nós ainda seres imperfeitos, nós temos de alguma maneira ainda esse sentimento não desenvolvido ao a forma de amor que Jesus nos mostrou, né? Então nós ainda precisamos de ajuda nesse sentido. E então esses espíritos procurando aprender e entender como atuar, eles seguem ali falando para a gente a partir daqui. Então ele fala: desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Porque quem padece nesse assunto muitas vezes se sente nessa condição de deserdado, porque não consegue vivenciar, não consegue se sentir amado da maneira, então se sente deserdado. Então os espíritos procuram nos auxiliar, nos preenchendo, nos consolando nessas, nesses pontos aí ainda com dificuldade. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo aos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo. É entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que combinam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Então, são os níveis, né, mais brandos aos mais claros, né? Pessoas existem que realmente mostram isso de maneira mais patente. Só que e chegando aos extremos de já não ter mais controle sobre o próprio pensamento, sobre esses próprios instintos. Então, chegando com pena, eles falam, né, até a loucura e até a inconsciência sobre esse quadro e essa dependência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. Então, aqueles que padecem desilusões amorosas, mostrar que existem outras oportunidades, existem mundos ou ambientes novos onde a gente pode também caminhar com esse nosso amor. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade,
que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Então, a ocupação, né? A mente ocupada, o trabalho. Então, a ociosidade, ela acaba sendo, na verdade, um potencializador ou um alimento para esse tipo de desequilíbrio. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior, porque hoje em dia ainda se age mais nesse sentido. E não é aí que vamos solucionar os problemas. Aqueles que entendem muito do assunto, ou os médicos, atuando no campo exterior, atuando na matéria propriamente, na parte fisiológica, na parte hormonal, que é importante, como a gente já viu, existem formas de agir que amenizam, que controlam alguma coisa, mas a causa principal não está ali. Então, não é problema que possa ser solucionado agindo no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura. E sobre esta, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Então não existe uma receita de bolo, porque a gente conhece a ação dos hormônios, a gente age naqueles hormônios, a gente inibe, a gente consegue diminuir libido, uma série de coisas, mas como a causa está na alma e cada alma individualmente tem a sua origem em questões diferentes, para que a gente possa solucionar isso, tem que ser conhecido individualmente. Cada caso, aonde que está lá atrás isso. E isso só um conhecimento espiritual mais profundo vai conseguir ir alcançando. Por parte deles, isso é mais fácil. Por parte de nós, os encarnados, isso ainda é um processo que está acontecendo. Nós estamos dilatando essa forma de alcançar, né, de conseguir buscar e de alcançar essas informações com o auxílio da espiritualidade, com o auxílio de tudo que a humanidade vem acrescentando, né, para poder tratar com eficiência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável. Aqui, mais uma vez, eles deixando claro, é valioso e respeitável esse auxílio externo. Não está condenando o auxílio externo. Mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados. Isto é, pela dilatação do entendimento, conhecendo-nos nós mesmos no nosso íntimo. Nós é quem vamos conseguir mergulhar e ir a fundo com auxílio, às vezes, de pessoas capacitadas, mas somos nós intimamente que vamos ser capazes, da mesma maneira que inúmeras vezes a gente ouviu aqui nesses textos, que nós somos os médicos de nós mesmos. Nós podemos e temos que contar com a colaboração de irmãos abnegados, mas a nos conduzirem a esse reconhecimento, a esse mergulho e a esse esforço pessoal que cada um de nós vai ter que fazer para se movimentar em direção diferente. Porque nós temos o livre-arbítrio, está nas nossas mãos o comando do que a gente faz, das nossas decisões, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E tudo isso é a origem, é a causa principal, né? Então, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros,
assim na doutrinação como no imo da alma, como as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Porque é interessante como eles falam aqui, né? Assim na doutrinação, porque é fácil às vezes a gente falar para os outros, né? A gente quer doutrinar, a gente sabe a teoria, enxerga o problema no outro e aí a gente acha que a gente já tem a fórmula para corrigir os outros e muitas vezes a gente se esquece de aplicar isso no íntimo da nossa alma. E é principalmente quando a gente se converte, se corrige, é que a gente consegue atingir os outros com mais eficiência, porque como é que eu posso pedir para alguém fazer determinada coisa se eu não faço? Que tipo de respaldo, né? Que tipo de respeito eu posso ter se eu não faço o que eu peço para fazer? Às vezes eu sei na teoria, mas vai ser através do meu exemplo, principalmente da minha conversão, que eu vou conseguir tocar mais a fundo, mostrar que aquilo realmente é verdadeiro para os outros, né? Notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos, não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores, preocupados em armar o efeito com palavras balofas. Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos, ainda frágeis e menos felizes. Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite, e com efeito fizeram-se várias indagações, com respostas preciosas, por elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Então estavam todos podendo perguntar, né, depois da palestra, interagir com o palestrante, mas tem uma questão que o André Luiz achou curioso e por isso ele resolve descrever para a gente. E essa pessoa ali fala, né, venerável instrutor, disse reverente. Nos últimos tempos, na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, esposaram os princípios freudianos como bases de investigações dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desvairado. Então, olha isso que ele está falando. Pelo menos para a psicologia na época, né? Quase todos se apoiavam nos princípios freudianos que dizia que quase todas as perturbações psíquicas, quase que 100%, tinham origem no sexo desvairado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes opuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram a seu turno que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas de pensamento. Então, com base original no princípio de freudiano, existem duas correntes que acabaram divergindo um pouquinho, acabaram que encontrando outras possibilidades, e é nisso que esse irmão está querendo questionar, porque qual que é o intuito? Entender melhor para poder ajudar melhor. Então, aquele que estava perguntando, né, o consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu.
Sabemos hoje, distanciados do corpo denso da carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Então, o que ele está falando? Apesar dos encarnados pensarem e agirem da maneira que ele descreveu, nós sabemos que depois que a gente desencarna, aqui se abre um leque de possibilidades que a gente não conhece lá na Terra. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados na crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? Então aí ele está perguntando, não tem algo que você possa nos ensinar, nos explicar, para que a gente possa levar para eles, inspirá-los nesse desenvolver, né, das teorias, das técnicas, para poder ser mais eficiente lá na Terra? O sábio instrutor não se fez rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferiu-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, exige o impulso da vida superior, que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Então, eu acho que daqui de nós, né, a Adriana pode entender até melhor tudo o que está sendo dito. E todos aqueles que estudam, né, e estudaram a psicologia. Mas o que eles estão passando aqui, que eu estou entendendo, é que então alguns centralizam a fonte dos problemas sendo de ordem sexual, e outro grupo acaba também colocando que existe um impulso ao progresso, ao anseio de melhoria, de querer se satisfazer, de querer ser feliz, da busca, né, por avançar, por melhorar, na busca por satisfação pessoal, que não é só exclusivamente o prazer sexual, mas a busca dessa posição em destaque, porque isso confere uma certa segurança. A busca pelo bem-estar, a busca por tudo isso faz com que o ser humano acabe se perdendo, né, nessa correria e nessa empreitada que ele acaba colocando. E muitas vezes se perde a ponto, então, de se encontrar doente mentalmente. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Então, esse é uma vertente. Para grande parte dos seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Então, são os outros pontos onde essas outras correntes enxergaram como sendo uma motivação, uma mola propulsora das mentes humanas. A busca pelo poder e a busca pela ideia de superioridade, de crescer, de melhorar, de ser mais do que somos. Diremos por nossa vez que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Então, o instrutor que deu a palestra falou: eu entendo
E aí ele sintetizou: é isso mesmo, existe uma corrente falando que é o sexo, exclusivamente, existe outras enxergando o ser humano na busca pelo poder, porque tem alguns que realmente a gente vê, eles às vezes não são tão ligados à satisfação sexual, mas eles querem ser poderosos. É que geralmente isso caminha junto. E outros buscando algo além, motivando a todos nós, os seres humanos. E o instrutor fala: todas têm a sua dose de razão. As três se identificam de certa forma. O que falta é o conhecimento desse progresso do espírito, do reencarnacionismo, que mostra que em estágios mais inferiores está mais presente determinada posição ali do pensamento ou determinado aprisionamento do pensamento naquele determinado assunto, e em outras etapas da nossa jornada evolutiva espiritual, que são os mesmos espíritos, né, em fases diferentes, estão passando por processos mais adiantados ou outros mais atrasados. Mas ele explica melhor para a gente entender isso. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo. Desejo de importância e, e aspiração superior. Então, não podemos falar que tudo ou é sexo, ou é desejo de poder, ou é aspiração mais elevada. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Olha como ele enxerga, e se a gente for agora analisar, é a base é isso. Nós, seres humanos, queremos criar algo. O sexo, na verdade, o que Deus, na verdade, qual é a consequência do sexo? A criação. E isso nos seres mais primitivos, isso é até inconsciente. Procriam pelo prazer, pelo instinto, mas o resultado é criação. A busca pelo poder, de certa forma, também acaba inicialmente satisfazendo um desejo pessoal, mas movimenta aquela alma a fazer algo, a conquistar, a crescer, a aprender, a mexer em torno. E o aspiração superior, mais ainda. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. Olha isso, todos, do verme ao anjo, somos criaturas que Deus nos deu a capacidade de criar. O vegetal instigado pelo heliotropismo surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O vagalume, né, ele brilha. Por que ele brilha? De alguma maneira para atrair, para que ele possa se reproduzir e continuar existindo. O batráquio, né, o sapo, sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera, ouvida a índole selvagínia, ao lamber com ternura um filho recém-nato. Olha que lindo isso que ele está nos descrevendo na natureza, em todos os estágios, desde a planta aos seres mais simples, a um mamífero, uma fera, um leão, uma onça, um tigre, que esquece aquela índole, aquele ímpeto selvagem de reprodução,
e lambe com ternura o seu filho recém-nascido. Já é um prelúdio, né? Um princípio daquela forma amor começando a desabrochar. Começa com o sexo e vai começando a se desenvolver através de sentimentos, de ações diferentes. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo. Então, isso faz parte, sim, de algo que é bagagem de nós, seres criados por Deus, que temos no nosso DNA esse instinto de conservação, de sobrevivência, de continuidade da espécie. E nós, apesar de já sermos seres humanos, ainda muitos de nós estamos ainda apegados, então fixados nesses movimentos que são mais básicos da nossa jornada, mas ainda fizeram parte e ainda fazem parte, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Então, por isso que Freud chegou a essa conclusão, porque ele via isso na maioria. E é fato. Os espíritos estão falando. Eles ainda são a maioria. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária, irmãos nossos na infância do conhecimento que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte das criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência. Então, existe um grupo que está ainda mais exclusivamente fixado na questão de ordem sexual, mas aí já uma grande parte das criaturas avançam além dela e então permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce. Então são aqueles que querem de qualquer forma serem importantes, querem aparecer, querem serem reconhecidos pela beleza, pelo poder. Então ainda somos nesse estágio, já deixamos somente aquele instinto, né, sexual, mas acrescentamos agora pelo desenvolvimento, né, do nosso raciocínio, do nosso poder de pensar e tirar conclusões, agora são a fome não é só no sexo, é na necessidade de estar em evidência, de estar sendo aplaudido, elogiado, então, e realçado, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres muitas vezes. Então já tem algumas particularidades que já são nobres, mas ainda estão enraizados, apegados aos sentimentos que Kardec e os espíritos escrevem, né, na codificação. Que a chaga da humanidade ainda é o orgulho e o egoísmo. É eu me sentir poderoso, melhor, maior que os outros e eu querer tudo para mim. Não importa o que acontece com o outro, mas desde que eu esteja bem, é ainda o foco principal do movimento dessas almas. E aí ele segue explicando. Então ele falou de um pequeno grupo que ainda está muito só no sexo, outros que além do sexo tem essa questão, um grande grupo que aí agora tem além disso a questão, né, do desejo de evidência e pequeno grupo de homens e mulheres por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida,
regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, que é aquilo que a gente viu naquele capítulo também no início do livro, sobre os três departamentos da nossa casa mental. E aqui a gente vê agora de novo essa subdivisão. A parte mais instintiva, primitiva, que é o porão, a parte já mais consciente, que é o hoje, é a atividade, é o movimento que nós estamos colocando, e a terceira etapa, que é essa, que é a busca por valores que estão acima dessa materialidade. Então, são esses que já dominaram ou atingiram um certo equilíbrio sexual, já conseguem se movimentar dentro da aquisição de valores, mas com um certo equilíbrio. E então, esse pequeno grupo de homens e mulheres, né, que começam então agora, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal, procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, então já são aqueles que já estão próximos, né, de conquistar a possibilidade, né, o merecimento ou a sintonia com esferas mais altas, né? Então sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne à maneira do viajor, que após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Então aqui ele está falando, está citando isso, que é um outro grupo que está ali na beira, mas que também às vezes se atrapalha e acaba se apegando. E acontece muitas vezes no fanatismo, por exemplo. O fanatismo religioso, que se diz já desapegado da matéria, então se abstém de relações sexuais, se abstém de conquistas materiais, mas ainda não alcança a posição sublime, né, do amor verdadeiro e perfeito que está destinado e acabam se perdendo ainda nesse limiar de não conseguir se desvencilhar desse orgulho ainda um pouco mascarado, desse egoísmo também ainda um pouco mascarado, mas estão ali mais perto, já estão mirando na direção certa, mas ainda não conseguiram vencer também esses quadros que atrasam, que nos fixam, né, ainda em zonas ligeiramente abaixo dessas que um dia nós vamos chegar. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhe os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Então, são aqueles que já estão, se conseguirem superar essa questão, né, ainda que está ali no limite, já são fortes candidatos a conseguir avançar. De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso
E em seguida acrescentou bem-humorado: muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Isso daqui eu acho importante a gente entender porque é muito lindo isso. E isso daqui é o que explica o que no conceito de muitos ainda está equivocado. A questão da condenação eterna, por exemplo. Alguém que faz algo de muito errado, sendo enxergado como a personificação do mal, e aquele a quem Deus não deve perdoar. Concorda com a ideia de que então aquela pessoa vai morrer e ela vai passar o resto da eternidade, então, no fogo do inferno, por exemplo, vai ficar pagando por aquilo que ela fez eternamente, mesmo que ela tenha se equivocado. Aqui os espíritos nos mostram que eles enxergam, e Deus enxerga também, e Jesus enxerga da mesma maneira, porque ele falou que nenhuma única ovelha vai ficar para trás desse rebanho. Só que são alguns de nós que se desviam demais e por isso sofrem demais, mas todos estão, de alguma maneira, se utilizando, né, de bênçãos que Deus nos deu e que equivocadamente escolheram errado. As consequências são ruins, são tristes, são dolorosas, mas só não estão sabendo usar. E a vida, as consequências vão ensinar e vão reaprender. E por isso que, inclusive, existem, graças a Deus, a preocupação, mesmo na humanidade encarnada, em cuidar destes que estão desviados no caminho, que se tornaram completamente doentes mentalmente. Alguns escolhem deliberadamente agir no mal, porque se equivocaram totalmente. Outros estão tentando fazer o bem, mas estão errando e estão fazendo o mal. Mas a psicologia, a psiquiatria, ou hoje cada vez mais, né, a preocupação dos espiritualistas estão querendo cuidar desses que somos nós, né? Irmãos que estão desviados nesse caminho, errando e sofrendo com essas. Mas somos todos nós em estágios diferentes, tentando se utilizar dessa força criadora e nos perdendo. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. E, com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. O amor com que se aproximam de Deus. Porque existe em tudo isso que nós estamos estudando, existe um amor que nós entendemos errados e que nos distanciamos de Deus. Mas com a experiência, com as consequências disso tudo, nós vamos alcançando essa luz, essa paz, essa sabedoria e esse amor sublime. Concluímos desse modo que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo, em parte, certos enigmas do psiquismo humano, lhe falta, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo
sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Então, esse é um patrimônio intelectual que a humanidade também vai incorporar. Nós estamos começando e cada vez mais isso vai fazer parte do nosso dia a dia. As gerações vão sendo trocadas e a gente sabe que nessas novas gerações cada vez mais isso vai ficar óbvio. E quando isso já tiver incorporado, a humanidade vai lidar de maneira diferente, vai conseguir ser mais eficiente, ainda mais eficiente do que já está sendo no tratamento desses problemas, dessas doenças psíquicas. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Então, por enquanto, o que, que eles conseguem fazer conosco? Tanto a espiritualidade quanto aqueles que são inspirados, encarnados pela espiritualidade para tratar dos seus pacientes. Inspirar autoconfiança em cada um daqueles doentes. Penetrar na esperança divina, então, estimular a fé. Algo que está além da nossa insignificância e que é algo que a gente pode contar. E o contínuo trabalho de autoaprimoramento que vai fazer com que nós continuemos melhorando, né? Calou-se o emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Então o Calderaro saiu de lá, o André Luiz e ele, né? Saíram de lá. O André Luiz saiu extremamente modificado, né, pelo conhecimento novo. E ele estava, inclusive, pensando: o que será que está passando pela cabeça do Calderaro? O que será que tocou nele, ou acrescentou nele, ou fez com que ele reverberasse em outro tipo de pensamento? Porque ele estava ali quietinho, meditando, raciocinando de tudo aquilo que eles tinham ouvido. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser. E aqui encerramos então esse capítulo, que eu acho que ficou muito claro, né, por parte da maneira que o André Luiz descreveu. Eu não sei se ainda tem algo além disso que eu falei que vocês entenderam, que queiram colocar aqui, ou se ficou alguma dúvida. Mas eu acho que foi muito bem construído, né? Eu acho que ficou esse resumo do que são as causas, do que é essa evolução do nosso nesse assunto sexual e de que maneira, mesmo que ainda incompleta, nós podemos atuar estimulando ou trazendo uma melhora para todos os desequilibrados mentalmente, né? Esse resuminho que ele fez no começo, a busca de trazer a autoconfiança, a busca de estimular a fé e a necessidade do aprimoramento constante, né? Da autocorreção para a gente cada vez mais estarmos melhores intimamente nessa jornada. E não
acreditar eu sou assim, eu nasci assim e assim eu tô fadado a ser para sempre, né? Não, nós temos condições, nós temos uma potência interna, nós temos auxílio do alto e com isso tudo nós podemos ir nos modificando, nos trabalhando e evoluindo, crescendo nessa jornada. Então aqui a gente encerrou esse capítulo 11, né, que se chama Sexo. E aí na semana que vem, se tudo correr bem, nós vamos entrar no capítulo 12, Estranha Enfermidade. Certo? Mais alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer desse capítulo? Certinho? Maravilha, então. Então é isso, vamos somente agradecer a Deus e aos espíritos amigos que aqui nos conduzem, né, nos amparam, nos envolvem para nos ajudar a compreensão maior. Então, agradecer a eles a presença deles constante aqui conosco e a permissão de nosso Pai e a luz que é Jesus na nossa vida. Então, uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite. Boa semana.